Olá, estamos ao vivo com mais um episódio do Aldeia Geek, aqui na Folha de Boa Vista. E o tema de hoje é uma coisa bem simples, até porque nós estamos na porta do lançamento de um novo console. Semana que vem já vamos ter o lançamento do Switch 2, no dia 5. E, querendo ou não, desde que o Switch 2 foi anunciado, a gente veio enfrentando uma maré de muito azar, né? Teve aumento de preço de outros consoles, teve aumento do preço de jogos, mas além de falar de problema, de peso no bolso, vamos também falar um pouquinho de jogos de luta. Uma coisa que eu amo, sou viciado, e para conversar sobre tudo isso hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, um amigo da comunicação, tanto na questão profissional como um todo, como na comunicação nerd, comunicação gamer, o Minervaldo. Minervaldo, prazer, irmão. Se apresenta aí pro pessoal. Prazer, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Minervaldo Lopes, jornalista, publicitário formado e um amante de jogos de luta, né? Tá certo. Inclusive, você tem um blog especializado. Fala pro pessoal um pouquinho disso. Como eu costumo acompanhar a cena dos jogos de luta, eu costumo escrever sobre isso, né? Sim. Blog do Real Mini. É um blog que comenta sobretudo sobre jogos de luta, Street Fighter, Mortal Kombat, um pouco de filme, um pouco de série, tudo que é mais relacionado a esse universo. Tá certo. Então, vamos logo começar com as feridas, né, Getúlio? O Minervaldo é da casa, né? Ele já trabalhou aqui. Na Folha aqui, de casa. Mas conhece. vamos começar com as feridas. Semana que vem, Switch 2, quase a tia 5.000. Nintendo, né, como sempre, né, ela faz os anúncios delas, né, com uma certa antecedência, né? Nesse caso, nem tanto, né? E acaba gerando tendências positivas ou negativas. E aí ela já começa a agitar o mercado, principalmente em relação a preço, né? Porque, assim, quando a gente fala em Nintendo, a gente fala de preço alto, nem sempre com o que se espera dos jogos, né? Assim, tô falando assim de forma geral, porque assim, tem jogos da Nintendo que são fantásticos, a gente que todos nós que somos apaixonados Ela tem uma alma própria, na verdade. Ela tem uma alma própria, tudo mais. Ela é um padrão de qualidade, querendo ou não, né? Sim. Mas cobra um preço abusivo, talvez acima do que valeria, né? É verdade. E aí, com o lançamento do Switch 2, aí a gente já começa a ver essas especulações, né, de jogos a 450, 599. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta aqui que é bem importante pra gente seguir nesse tema. Levanta a mão quem vai comprar um Switch no lançamento ou ainda em 2025? Eu não. Fabiano, mete o somzinho de grilo aqui, por favor. Cara, não dá. Quase R$5.000 um console. Não, e nós estamos falando aqui de 3 pessoas que são apaixonadas por videogame, que gostam muito, que são entusiastas, mas não dá. Não assim, dá. De início, não. E assim, nós estamos falando que já, assim, nós profissionais já, né, bem estabelecidos no mercado, tudo, com emprego, com tudo, e mesmo assim é complicado. É demais. O ticket médio de jogo a R$500 é proibitivo até para quem já está estabelecido na vida. Fora que a gente está falando de um console que tem vários periféricos, então isso já muito aumenta o preço. Muito. Fica inviável. Demais. Praticamente, se você for comprar o console, e vamos dizer que, para começar, assim, você vai comprar um console, você tem que ter pelo menos uns 2 ou 3 jogos para você, né, passar ali. Você vai gastar aí no mínimo uns R$5.000. Eu tô jogando aqui bem baixo. Não, vamos pegar aqui, por exemplo, que o bundle. Bem baixo. Vamos pegar aqui que o bundle do Mario Kart World, que veio com o Switch, é quase R$5.000 já. Você compra um console, o console desse bundle, gastando o quê? Uns 4.800, 4.700. E vai comprar mais 2 jogos da Nintendo, que é pelo menos 300, no mínimo 350 cada um. Só aí tu já mete mais R$700 na conta. Ou seja, você tá beirando os R$6.000 pra ter uma experiência inicial com o console. É isso aí. Não dá, é abusivo. Quando nós estamos falando que o salário mínimo brasileiro, né, é R$1.300, R$1.500, né, Fabiano? R$1.500. R$1.500. Você está falando aí em 4 salários mínimos do Brasil. Nossa. Então, assim, se você for passar para os Estados Unidos, que o salário médio lá também é em torno de $1.000, né, o salário mínimo lá é 900 a $1.000, nós estamos falando que o americano ia ter que pagar tipo $6.000
Pra eles isso é assim, é uma heresia. Então, assim, nós Não, temos... e eles já estão reclamando do preço atual, tanto dos jogos quanto dos Exatamente. consoles, que eles também estão achando abusivo, levando em consideração toda a configuração do aparelho. Então é um negócio muito, muito, muito abusivo mesmo. Mas o problema é que não é só a Nintendo que tá ferrando com o nosso bolso, né, Sim, cara? mas é porque as outras, assim, Não, vieram na esteira, né? Esperaram exatamente. ela abrir a porteira e vieram logo atrás. A Nintendo, ela, vamos dizer assim, ela é um termômetro pro mercado. Sim. Então a Sony, que ela é de massa, né? Ela é uma empresa que vende videogame de massa, né? Eu acho que o PlayStation é o console mais vendido dessa Sim, geração. é sim. O PlayStation... Talvez só perca pro Switch, que tecnicamente ele é considerado dessa geração atual. Porque o Switch já tem uma longevidade maior, né? Teve uma longevidade maior. Mas assim, você vê a Sony, que vende para massa, né? A Microsoft, que vende também muito console. Todas elas se espelham na Nintendo, que de fato é uma empresa de videogame. Ela é só de videogame, Ela é só de mais videogame, nada. né? Então, assim, ela digamos assim, ela é o catalisador. Então, quando ela faz o ticket médio dela, eu tô falando de R$500, não é $100, né? Quando ela faz o ticket médio dela em $100, o jogo, por que a Sony vai vender 30, 90 que eles estão falando lá fora. a $30? Porque ela vai vender a $40? Não, ela vai empurrar. Vai meter a faca. R$69,99, R$79,99. Porque se uma tá fazendo, então tá abre... vendendo. Abre uma brecha pra ela também fazer a mesma coisa. Mas o problema é que, beleza, anunciaram... Já foi difícil a gente aceitar jogos a $70. Que aqui virou seus R$300. Aí agora a Nintendo né? vem querer... $399, né? A Nintendo vem querer meter na gente $80, $90. E as empresas já estão no esteio. Microsoft anunciou aumento de preço de jogo, Sony anunciou aumento de preço de jogo, até deu confusão lá com Ghost of Yotei e acho que foi Death Stranding 2. Microsoft anunciando aumento do preço dos consoles, sendo que estamos na reta final da geração, vamos concordar. Na verdade, o movimento natural... Era para diminuir. Para diminuir. A gente viu isso, por exemplo, no PlayStation 2 e no Xbox, no Xbox, né? No PlayStation e Xbox, final de geração ele já estava muito acessível. Muito barato. PlayStation 2, o PlayStation 3, 3, 4... quando parou de ser vendido, o Slim já estava no valor de... O nacional, você comprando ele com todas as garantias, com tudo, você já pagava Saudade R$1.000. quando era fabricado aqui, ó, bicho. Pois não é? Mas você pagava já R$1.000 nele, pagava R$900. O Xbox chegou a ter, eu me lembro, o Xbox 360, ele chegou a ser vendido no mercado local, né, nesses grandes atacadistas, tipo Americanas, chegou a ser vendido a R$899. O console. Eu lembro dessa época também. Né? Eu lembro. Então, assim, você vê que o ticket médio foi muito lá pra cima. Agora, no final de geração, você quer aumentar mais ainda o negócio. Pois é. A gente sabendo, né, eu tô falando pra caramba hoje. A gente sabendo, deixa a mulher falar. A gente sabendo que, por exemplo, o Xbox Series S, ele é um console capado, bem capado. E foi anunciado como sendo uma coisa custo-benefício. Ele é quase um console da geração passada, com a roupagem e as atualizações para a geração atual. Eu até hoje tenho uma dúvida em relação a como é que funciona essa questão do Xbox, porque de fato sei lá, estranho. É estranho pra mim. Eu não consigo entender. É que a ideia, o conceito que a Microsoft teve na época de anunciar a geração... É uma sacada, né? Era o quê? O Series X, que é o mais potente, seria pro jogador mais tryhard, o cara que é mais gamerzão mesmo, que quer desempenho, que quer armazenamento... E o Series S é pra aquele cara que é um jogador mais casual, que joga vez ou outra, quer só acompanhar de vez em quando que tá na alta. E a sacada deles é fantástica. Como a Microsoft já tem um background de computador, de jogos de PC, né? Ela tinha um background de... Sim, a principal plataforma de jogos de PC. Exatamente. O que ela fez? O jogo, quando você roda ele no Series S, ele baixa a resolução, baixa a qualidade gráfica. Automaticamente, quando você... Pra rodar mais tranquilo, mais leve. Aí ele roda. Assim, obviamente, o jogador hard, ele vai perceber a diferença. O casual, ele não vai perceber. Ele só quer estar ali e jogar o jogo ele não vai ver que tá a 150 quadros por segundo, 166 quadros por segundo. Ele quer jogar a 60 quadros, a 30 quadros, que seja. Ele quer poder jogar, ter acesso. Aí, exatamente. Então, assim, essa sacada da Microsoft foi fantástica. Aí eles falaram, não, como uma coisa mais casual, vamos lançar mais barato. E realmente chegou mais barato, chegou abaixo dos 3 mil, e hoje em dia tá acima. Quase batendo o preço do Series X, que é o irmão mais velho e mais forte, mais caro. O Series S, ele chegou aqui, eu lembro que ele chegou a custar 1.899.
na Black Friday do ano passado, ele estava 1.899. Tem lojista que até tenta segurar o preço, mas só não que dá. esse ano eu não encontrei ele em lugar nenhum Mas vamos aproveitar... por menos de 2.500. Não acha? Não acho. Mas vamos aproveitar o ensejo do lançamento do Switch 2 na semana que vem, porque vai ter um jogo que faz parte da especialidade do Minervaldo, que é praticamente Day One na plataforma, que é Street Fighter 6. Depois de uma geração preso só no PlayStation com Street Fighter 5, né? A Capcom voltou a abrir o jogo para outras plataformas. Temos aí agora no Xbox Street Fighter 6 e vamos ter no Switch uma versão mais completa, mais parruda. E aí, Minervaldo, o que é que você pode falar pra gente a respeito desse lançamento aí? Pois é, o que é dito em relação a essa versão é que ela vem com melhorias além do que a gente viu nas outras plataformas, né? A gente tem a questão do controle 1 a 1 sem fio, né? A gente tem as partidas de avatares, o uso maciço do controle joystick, então, na verdade, do Joy-Con, né? Isso. E isso traz um diferencial para quem gosta do jogo em si e traz um plus para quem vai estar usufruindo do Nintendo do Switch 2, né? E ele promete ser, na verdade, um bom lançamento entre os que vão ser disponibilizados já junto com o Switch 2. Sim, e o que é mais interessante é que o jogo ele tá vindo tão bem otimizado para a plataforma que, como sempre, a Nintendo abandonou a disputa gráfica há muitas gerações já. O foco deles é a questão deles, é a pegada deles. E tem dado certo. É que o jogo, por mais que eu vá para um console que é o menos potente da nova geração, ele também tá com uma otimização que supera consoles da geração atual, né? Que é o Series S, por exemplo. No Switch 2 tá muito mais bonito. E, segundo dizem, tecnicamente, o hardware do Switch 2 é levemente inferior ao Series S em desempenho, mas o jogo tá muito bem otimizado. Mas além do Street Fighter 6, os jogos de luta recentemente tiveram muita novidade. Ele já tá até em pré-venda na Amazon, né? O Street Fighter 6 já tá em Já. pré-venda. Acho que desde quando eles anunciaram a versão que já estava disponível para venda. Pra pré-venda, né? E tudo que tá relacionado ao Switch 2 em pré-venda no momento tá esgotando muito rápido. Muito. Nem se eu tivesse condições, o que não é o caso, eu conseguiria comprar. O preço não tá bem salgado mesmo. Tanto é, se você for levar em consideração, essa versão, ela já traz todos os personagens das duas temporadas, né? Primeira e segunda temporada. Isso já é uma vantagem. É um completão já pra quem vai estar jogando o jogo no console novo. Mas é aquela coisa que a gente tava falando no começo em relação a preço, que infelizmente, por mais que seja um gênero que a gente ama, Minervaldo, querendo ou não, o jogo de luta atualmente se enquadra num dos gêneros mais caros, né? Ah, com certeza. Porque é aquilo, eles vão lançando DLC, o cara compra o jogo na versão base, beleza, gastou uma vez. Aí ele lança personagem, ou ele compra o passe. Não é barato, assim. É porque, assim, se o jogo base, eu vou falar sair um pouco do tema de luta, mas vamos para um survival, né? O Ark, por exemplo. O Ark custava lá na Steam lá R$29. Jogo base. Beleza, você pagou 29 nele. Cada DLC custava 20, R$19,99. Então, assim, se você comprasse o Ark completo, você ia gastar, sei lá, 200 conto. Pois é. É caro, mas ok. Não, o pior é que no jogo de luta isso piora, porque, por exemplo... o jogo de luta, ele parte dos 300. Exatamente, ele parte do preço AAA. Aí cada DLC é 60. Então, assim, no final das contas, você vai pagar quase R$1.000 no jogo. Ele abre a vantagem de você, por exemplo, um pacote de 4 personagens, mas tem um personagem que eu não gosto. Eu compro só aqueles que eu quero. Compro só os personagens que eu quero. Mas acho que o mais interessante, de fato, é você ter o completão. Ter, de fato, você pode, todos aqueles recursos você pode treinar um pouco com todos, ter um leque maior de opções, né? Ó, uma coisa que eu acho muito engraçada aqui, por exemplo, é a disparidade. E o brasileiro, ele gosta muito de jogar online, gosta de jogar com um amigo, jogar de X2 no mesma TV, no mesmo ou então, nos saudosos fliperamas de barzinho. Então, aí você não tem o jogo completo, seu amigo joga só de Vega. Aí, pô, não tem o Vega no teu... Não, uma coisa que eu acho muito... amiguinho fica, né? Pois é. Não, mas eu acho muito engraçado a disparidade. Vamos pegar aí, por exemplo, Guilty Gear Strive, minha franquia favorita de jogos de luta disparada. Aí, ó. Comprei no lançamento, se eu não me engano na época, por 170 e poucos reais pra computador, na Steam. Teve aquele descontinho básico de lançamento. Só que hoje,
a versão completona dele pra computador, quando não tá em promoção, sai por R$391. Nossa, é um absurdo. Olha a facada. 400, assim, nós Pra estamos Xbox, falando em é o mesmo preço. aí pelo $90, né? 90 e algum Pois é. dólares. Não, o que eu acho Muito mais bizarro é a disparidade do preço de DLC, de Season Pass. Na Steam, um Season Pass é mais de R$100, 120 mais ou menos, se eu não me engano. Sim. No Xbox, não. É mais barato. É R$54 um Season Pass. Olha a diferença! A Microsoft, ela é a única ainda Joga- desse. Agora joga com o PlayStation 5. É pior. Vamos ver aqui, Tchau. peraí. Vamos ver. Eu tô aqui aberto, vamos É. dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha, porque realmente é uma coisa... A gente reclama da Nintendo, mas esquece que a Sony também adora enfiar no nosso caneco. É verdade. Não. Quando a Sony ela entra nesse modo Nintendo dela, né? Bom, Os a exclusivos, versão principalmente os base, exclusivos. preço cheio, ainda é R$200, tá em promoção agora por R$99. Deixa eu ver aqui a versão... É, meu amigo, É. é mais Nossa. caro que as outras duas, é Meu quase Deus. 500 a versão completa. Aff, Maria. Nossa senhora. Quem é sonista nesse momento. Chora na Chora cama, chora. Não tem o que fazer. Chora no Chorar. chuveiro. É chorar, não tem o que a gente fazer muito, cara. Mas assim, então assim, é uma situação que talvez para o americano não seja tão desesperadora, porque eles têm uma moeda forte. Sim. Né? Mas para o brasileiro e pro gamer de um país aí emergente, aí, tipo Brasil, eu falo Brasil, África do Sul, China América Latina até, como um todo. América Latina como um todo, nossa, é desumano, assim, Os latinos, eles adoram muito jogos de luta, então. Sim, a gente tem uma relação muito forte, principalmente, por exemplo, com KOF da vida. Mano, a comunidade da América Latina de KOF México, é assombrosa. Colômbia, Chile, Próprio Brasil. Eles realmente sofrem. Sofremos. Às vezes a gente sofre porque a SNK faz umas cagadas com os jogos. Vide KOF 12, que todo mundo finge que não existe, até porque tecnicamente nem existe mais. Não Dá pra existe. comprar essa peste em canto nenhum. A gente faz de conta que não existiu. Coisa desbalanceada do caralho. Cara, olha, eu Foi um tava jogo vendo, incompleto, pra falar. Foi pra uma ser demo. sincero. Foi uma demo. O 13 é o verdadeiro 12. Sim. Cara, é bizarro. cara, assim, o que é pior é o seguinte, nos jogos de luta, como tu falou, o Street Fighter V, ele foi muito mal recebido na comunidade, né? Eu lembro na Assim, época do lançamento, o jogo veio tão A impressão quebrado. foi de um jogo incompleto. Não, ele É. veio tão quebrado que eu lembro de um vídeo de um pai que botou o controle na mão do filho de 1 ano e deixou a criança lá jogando. A criança fez o modo história sozinha. A Sabe. criança tinha 1 ano, ela mexeu ali aleatoriamente e conseguiu fechar o modo história. O vídeo é sem cortes, tá na internet pra provar pra qualquer um. Então, De tão quebrado assim, que veio. muito, assim, o jogo foi muito criticado, assim, já veio com esse preço que tá aí mesmo, porque não mudou. Isso aqui a gente tá falando de coisas que já estão há pelo menos ali uns 4, 5 anos que tá nesse No barco. Street Fighter V foi já há muito mais tempo. Então, aí você vê. 2016 foi Acho o que foi. lançamento. Aí você vê, da mesma forma, o Mortal Kombat esse MK1 aí. Nossa, Ai, todos ai, os jogadores estão Deus. pô, pé da vida. Cara, não- que triste. Não, que tristeza Então, a situação do Mortal Kombat. Mas né? nós estamos falando de era jogos caríssimos, incompráveis e ruins. ruins. Pois é. Mas o que você ia falar, Minervaldo? Não, era uma tragédia anunciada, né? Demais. Das últimas semanas pra cá, eles lançaram a versão completa. E E aí o sempre pessoal que lança- o pessoal já... Ih, acabou. Acabou, já era. Aí eles colocaram um e mais dentro do material promocional de lançamento. Aí o pessoal ficou, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Semana passada, o próprio perfil anunciou que eles já estão encerrando, que não vão mais lançar nenhum conteúdo adicional, Do nenhum MK1, Acabou. nenhum pacote de histórias. Só e balanceamento. que a NetherRealm já tá totalmente focada no próximo projeto, que já tá se especulando que é Injustice 3 e tal. É triste, porque Demais. é uma série, é uma das séries que mais vendem, Cultuada, né? cultuada no mundo todo. É um dos maiores nomes do cenário de jogos de luta. Mortal Kombat 11 tem 15 milhões, né? Sim. 15 milhões de cópias vendidas. Olha só. Mortal Kombat 1 só conseguiu 5.
Nossa, Infelizmente, a minha muito esposa custo. não comprou. 1/3. E, tipo, era uma tragédia anunciada mesmo. Em novembro do ano passado, teve aquele vazamento de um insider que falou que a W, por conta das vendas fracas da expansão Reino ao Caos, a WB tinha determinado o cancelamento De expansões de expansões futuras. futuras, né? Mas ficou naquela incógnita. Eu acho que uma coisa que também ferrou muito com esse jogo foi a própria comunicação da WB. Não WB foi e claro. da própria NetherRealm, porque o próprio Ed Boon, que é o chefão da NetherRealm, ele já chegou com os dois pés na porta falando, não, esse vai ser o MK com o maior suporte da história dos MK, vamos fazer muita coisa, vai ter isso, vai ter aquilo, pra no final, né, Acabar nisso. acabar nisso. Só que uma coisa que a galera não se atentou é que não é o primeiro jogo de luta da Warner Bros. Que a gente tá vendo dar o seu triste fim esse ano, o seu tchauzinho. Multiversos passou pela mesma situação no começo do ano. Teve seu suporte encerrado, última temporada entregue. Dá pra jogar offline pra quem tem um jogo na conta? Dá, mas o jogo morreu. E era um projeto promissor, porque fazia crossover com todas as propriedades intelectuais da Warner Bros. O que não é pouca coisa, vamos lá. Sim, nossa. Desenhos do Cartoon Network, A prova Game of DC Thrones, Comics, a prova DC, né? DC Sim. Comics, muita coisa, e eles não conseguiram fazer isso tocar pra frente. Gente, a Nintendo, que não é dona de metade das franquias que apareceram no último Smash Bros, tiveram um sucesso astronômico. Os caras são donos de metade da cultura nerd atual e não conseguiram fazer um jogo de Smash. E detalhe, que ainda continua sendo um dos mais vendidos do console. Pois é. Mesmo já... Com 11 anos de estrada. Mesmo a Nintendo já... Pronto, a gente já conseguiu o que queria com esse jogo, mas ainda continua sendo dos mais vendidos. Mesmo a preço cheio. Exato. Detalhe, porque é aquela coisa, né? A Nintendo, ela fala que nossos jogos não têm preço, tem valor. Então é por isso que a gente não faz promoção. Eles são a definição desse ditado. Existe uma diferença entre preço e valor. Quem criou isso, certeza que foi o presidente da Nintendo. Agora é engraçado, né, que o Nintendo Switch Lite, né, o Switch Lite, ele chegou a estar menos de R$1.000. Sim, eu peguei um pro meu irmão mais novo, pô. Menos de R$1.000. Hoje, o valor mínimo dele, fiz uma pesquisa rápida aqui, tá em 1.394. E já as portas de lançar o novo. Novo. Então, assim, não houve realmente redução nenhuma. Pelo contrário, houve acréscimo de valor. Pois é. Como pode, né? Triste. Assim, as empresas, elas... A empresa não é louca. Aqui nós não somos três gênios da economia aqui. E Não, vamos dizer é só um bando de doido conversando. falando e estão dizendo aqui que a gente que empresa burra, né? E aí nós somos inteligentes. Mas, assim, o que leva a gente a entender é que é o seguinte, que mesmo com esses preços astronômicos, as pessoas estão aceitando pagar esse valor. Acho que o apego emocional também, a familiaridade já com aquilo, então acho que faz muita diferença, mesmo estando um pouco mais caro, mesmo estando um pouco mais alto. Mas ainda assim, acho que pelo apego as pessoas ainda... Insistem. Insistem. Tu acha que é uma questão de vício, então? O cara é meio viciado nesse negócio e o cara não larga. Não digo que é vício, não, mas eu acho que é realmente um apego. É uma questão muito, muito pessoal, muito de gostar daquilo mesmo e tipo, tá, tudo bem que a nova geração tá chegando e tal, mas acho que dá pra gente curtir um pouco mais. Dá pra esticar um pouco essa corda, né? Isso, dá pra esticar um pouquinho essa corda. O Switch normal, mas OLED, né? É o OLED, que é a versão OLED, né? principal atualmente. O OLED 2351, 2351, o valor mais baixo, achado pelo Google. É um valor alto, né? Para um console de final de geração é muito alto. Mas ainda, se você for pensar em Sony e Microsoft, ele não é acessível em termos de console. Extremamente mais acessível do que Em os termos de console, outros né? players do Console, mercado. né? Se você tem o Switch, que é bem capadinho, que a gente sabe que ele é bem limitado, né? Mas é um portátil, né? Por 1.400. E hoje em dia, portátil tá fazendo muito sucesso. É só ver Steam Deck, ROG Ally, MSI Claw. Quanto mais popularização de internet de alta velocidade você tiver, mais os portáteis vão fazer sentido, né? Não só internet, mas também miniaturização de componentes, fortalecimento de hardware para esses tipos de aparelho. A coisa só deslancha. Aliás, é uma coisa que a gente não estava previsto no roteiro de falar sobre isso, mas a cena do jogo de celular, de Os mobile, mobiles, né? é um negócio Na verdade, é o mercado mais forte o dos mais games. forte, né? O mercado mobile, por mais que a galera diga que game mobile não é gamer, quem mais movimenta dinheiro
É a galera que tá jogando um Candy Crush, um Clash Royale. Mas inclusive jogos de luta, né? Inclusive jogos de luta no mobile. Você já tem o King of Fighters no mobile. Tem algum. Já forte. Tem Just, tem Mortal Kombat. Já tem Mortal Kombat. Versões adaptadas, mas tem. Então, assim, também é uma coisa que não é desprezível. E os preços de mobile são bem mais... Se a gente for comparar... Só que eles são pay to win, né? Não. Você paga mensalidade. Não, vou pegar aqui um exemplo bem legal, que é Square Enix, por exemplo. Square Enix, ela tem uma série de jogos, né? Vamos pegar os Final Fantasy que ela lançou, quase todos, assim, os mais antigos pra mobile. Assim, não é um... Levando em consideração o preço mobile, não é um preço legal. É caro. É caro. Eu vou até puxar aqui, porque vale a pena. Vamos ver aqui. Botei. Square Enix. Se digitar também vai ser ótimo, né? Agora a gente tá tudo ao vivo aqui, a gente vai tudo na loucura. Vamos ver aqui que a gente... Aqui, ó. Square Enix Final Fantasy 3 3D Remake. 80 pila. Isso, levando em consideração o cenário mobile, é considerado caro. É caro. Pro mobile é caro. Mas pro mobile, R$19,90 é o ticket médio. É um aceitável, né? Agora, mas, pro cenário de consoles... Isso é de graça. Isso é um bom preço. É de graça, quase. Até porque, vamos ver quanto é que tá esse mesmo jogo, por exemplo, aqui pra Xbox. Final Fantasy, vamos ver aqui... Nem tem o 3, mas... Por Tem? Tem? O 3D Remake só não tem. Remake, pode ser. Final Fantasy... Remake. 3. Remake. Aqui, daqui dá pra puxar já. Vamos ver. Oh, não é nem o remake, é a versão... É o port da versão original. É o portável. R$94,90. Olha aí. Se for um remake, vai para os 200, né? É o que eu tô falando. Se for para console, isso aí tá de graça. Pois é, preço de console... Pra comparar com o preço de console, realmente é muito mais barato, mas... Pro preço das plataformas... Mas assim, a gente tá aqui... Estamos trabalhando na honestidade aqui, né? Estamos trabalhando a gente tá puxando aqui ao vivo. Por exemplo, todos nós aqui, nós todos aqui temos um celular aqui em cima da mesa. Claro. Praticamente todo mundo tem acesso a um celular de qualidade... Assim, no mínimo mediano hoje em dia. Com a potência boa. Hoje você tem um celular... e tá falando de preço de console, né? Então, assim, para você começar num console razoável, a gente tá falando de 2.500, né? Que é o Switch, R$2.500. Com 2.500 você compra um puta celular. Vamos concordar que você tem Xiaomi aí, com Snapdragon, com não sei o quê, a R$2.000. Tem uns 1.000 e pouco da vida. 2.300, 2.400. E o celular não serve só para jogar. Não, é para jogar, comunicar, trabalhar, para tudo. Trabalho. A gente acha que ninguém mais vive sem celular. Ninguém vai viver sem celular. Eu tô pra ver nascer uma criança já sair da mãe com o telefone na mão. Se bobear. Então, assim, já vai acontecer. Então, vai acontecer. Então, assim, o que acontece? Hoje, você vê, o cara compra o celular de 2.500. Aí, ele tem acesso a, tipo assim, a milhares de plataformas de games. Inclusive os games que eram... Porra... Final Fantasy era um negócio que era impensado. Você tem até para console, lembra? Era só para computador. Final Fantasy sempre foi para console. Não, Final Fantasy 14, por exemplo, só eu tô falando dos antigos. Dos antigos. Aí, mas, tipo assim, aí você já foi para os consoles portáteis. E hoje para o mobile. Vamos levar em consideração aí você tem um mobile. O cara tem um celular que ele já tem mesmo. Ele vai fazer o quê? Ele vai vamos levar em consideração, por exemplo, os iPhones mais recentes. Eles estão rodando Resident Evil 4 Remake. Fácil. Estão rodando outros jogos nessa pegada. Gente, é uma coisa a se admirar. Tudo bem que as vendas foram horrorosas, a galera que consome Apple não é muito de jogar, mas é de se impressionar. Sim. Não, eu falo pra você o seguinte, o iPhone 8, nós já estamos no 16. O iPhone 8 já rodava o Resident Evil 4 sem ser o remake. Sim. Já tinha inclusive, na venda na Apple Store, o Resident Evil 4, que não era o remake. Mas o que impressiona é porque a versão atual é bizonha. Mas você vê que no 8 já rodava um jogo de PC, que não era todo PC que rodava. Mas vamos conversar também que o port de Resident Evil 4 pra PC foi meio bizonho, dependendo da versão que a gente tá falando. Sim, lógico. Devil May Cry 3 também, eu conheço gente que tem pesadelo com aquele port bizonho da Ubisoft.
A Capcom, não trabalha tão bem com PC como ela trabalha com os consoles. Não tem, isso aí verdade. isso já é uma... Mas falando dessa questão de melhorias, de coisa antiga chegando em coisa nova e tudo mais, cara, eu queria confirmar com o Minervaldo uma coisa que eu tô um pouco por fora do cenário, porque eu parei de trabalhar com evento, parei de promover torneio de jogo de luta, né? Mas eu queria aproveitar para confirmar, assim, quais são as principais franquias de fighting games que a gente tem no cenário atual. A gente sabe que Mortal Kombat tá para baixo, levando em consideração todo o cenário, toda a bizonhice que eles enfrentaram. Mas quais são as franquias que estão valendo a pena a pessoa que quer começar na área, ela investir o tempo e a atenção dela? Bom, temos Street Fighter 6, né, atualmente. Sim, muito, muito gostosinho de jogar. Já finalizando a sua segunda temporada, provavelmente pode ganhar uma terceira temporada, né? E os fãs estão na expectativa. Guilty Gear, que já é uma Strive, né? Que já é um jogo que já tá há um bom tempo. Sim, foi lançado na geração anterior, Anterior. Xbox One PS4, e tá firme até agora. Graças a Deus! Pode ser que venha uma quinta temporada, né? Vamos torcer para aqueles vazamentos não ferrarem tudo. Acho que não ferra, não. A SNK tem alguns jogos, né? Recentemente tá com Fatal Fury. Cara, e falando na SNK, eu tô com um pouco de pena deles, porque, querendo ou não, eles nadaram e meio que morreram na praia 2 vezes seguidas. Tipo, KOF 15 de início realmente fez um baita barulho, chamou a atenção, mas hoje em dia o online, a participação em eventos de grande porte tá pífia. E o Fatal Fury atual, que era pra ser a continuação do Garou, Mark of the Wolves, que fez um barulhão. Ele tá tendo realmente esses problemas. E olha que não é por falta de investimentos, né? A gente sabe que a SNK foi incorporada ao Fundo de Investimentos da Arábia Saudita, né? Pois Pelo presidente. Ou seja, Tem grana dinheiro, alta. tem dinheiro lá pra, é família pra real, vender. lá eu acho que lá é monarquia. Isso, tem dinheiro pra dar e vender, né? Pra investir. Pois é. Só que tá passando por esse momento E a gente estranho. E a gente achando que só a América Latina se importava com KOF. Não, os árabes também amam. Sabe o que Não, eu King acho? of Fighters é cultuado. É cultuado. O que eu acho, na verdade, que tá acontecendo em relação a Fatal Fury é que, de fato, a SNK agora ela quer realmente impressionar o mercado, principalmente o mercado norte-americano. Só que a gente percebe, eu pelo menos conversando com alguns amigos que apreciam o gênero, a gente percebe que existe um certo, como é que é a palavra que eu posso exemplificar isso? Resistência do público norte-americano em relação aos jogos da SNK. A gente vê, de fato, Sim. muita apreciação com os jogos da Capcom, com os jogos da própria Arc System. Mas com os jogos da SNK parece que tem alguma coisinha, sei lá, que Não tá batendo. que não tá batendo. Casa, né? Não tá casando. Isso vem, inclusive, desde os idos de 2008, 2009, quando os jogos da empresa eram publicados primeiro pela Ignition e depois passaram para Atlus. Só que ainda tinha esses problemas. Acho que KOF 13 foi dessa era, foi o jogo que mais ainda rendeu no circuito norte-americano, participou de Evo e tal, mas depois entrou nesse ostracismo. Agora ela tá tentando novamente pressionar o público norte-americano, principalmente, mas está encontrando dificuldades. Bastante. Acho que eles ainda não conseguiram encontrar um meio objetivo de realmente desatar esse nó. Mas se tem uma franquia que tá justamente na posição oposta, fazendo cada vez mais sucesso, se tornando cada vez mais a queridinha a cada lançamento, é Tekken. Sim. Tekken 8, nossa senhora. E olha que... O Tekken é a volta dos mortos-vivos, né? Porque o Tekken ele sepultou ali no meados de 2000 a 2010 ali, sepultou. E depois de 2010 ali, a partir de 2010... Só veio porrada. Só veio coisa boa, né? Só porrada. E olha que eles estão passando ainda com um pouquinho de aperto com essa segunda temporada, né? Algumas implementações que não foram solicitadas, que eles acabaram implementando, e aí o público reclamou, e aí agora eles estão tentando reverter. É que aquela coisa, Tekken é muito bom, o cara responsável, o Hamada, ele é genial, só que ele tem um problema. Ele é genial e genioso. Ele é muito... Às vezes ele... Genial e genioso. Ele é muito... Inclusive, quando ele responde alguma pergunta de internauta, quando é algo que sempre um show à desagrade, parte. é uma lapada. É lapada. Porque, tipo, veio a ideia da cabeça dele, ele vai fazer, ele não pede permissão, por mais que seja a Bandai, a dona da franquia que publica,
O Hamada faz o que ele quer e acabou. Se ele disser que Quer vai ser saber, né? Não quer saber. assim, a nível de comparação na minha cabeça, se a gente fosse pegar o Hamada como um anjinho de consciência, o Hamada seria o anjinho mau e o Sakurai de Smash seria o anjinho bom. Porque são os dois tecnicamente da mesma empresa, Bandai, né? Mas seria esse o comparativo. É, verdade. O Harada, o lance do Harada é que, de fato, ele é bastante genioso e ele impõe isso realmente nos produtos Totalmente. que ele abraça. Eu acho que também tem muito também da... Agora que o Getúlio até citou em relação aos techs mais recentes, né? A gente teve toda aquela questão em relação à parceria. Técnico tipo mobile, né? Só pedindo. Tem. Tipo mobile. Pois é. Você já pensou, O cara tá no mobile Não, ainda, é Jesus. o que eu tô pensando assim, que, cara, que loucura que ter todos os jogos para mobile. Meu É. Jesus. É um negócio. A gente doido. teve, pois teve essa parceria que eles fizeram com a Capcom, de fazer, cada empresa fazer o seu crossover, né? Sim, Tivemos Street Fighter Cross Tekken, que não foi muito bem, inclusive foi um título bastante criticado na época, por conta das mecânicas que eles tentaram implementar e tal, e aí... e olha que eram crossovers muito aguardados, porque na época eram as duas franquias expoentes dos jogos de luta, né? Sim, Sim, sim. Gente, eles vinham, na verdade, de uma colheita positiva em relação aos jogos da SNK e da Capcom, que tiveram também os seus crossovers. Recentemente, a Capcom incluiu na segunda coletânea do Street Fighter, Capcom Fight Amelie, Collection Terry. 2, que inclusive tá vendendo bastante, no Demais. Japão principalmente. Cara, inclusive, eu tô doido pra pegar essas coletâneas da Capcom, cara. Tu pegar o volume 1, volume 2, essa da Marvel também recente. Ela acaba que faz coisa boa para colecionador, né? Sim. Ela cuida bem disso aí, né? Inclusive, tem 2 jogos nessa coletânea que eu assistia o anime na madrugada da Globo, quando passava naquele bloco de desenho animado da madrugada, que era Power Stone. Power Que tá Stone. no volume 2 agora da coleção de jogos. Os dois, da né? Capcom. O 1 e o 2. O 1 e o 2. Eu tô doido pra pegar essa coleção só por causa desses jogos. Não, e o tratamento que eles deram pra essa coletânea, inclusive eles enfatizam muito. O Shuhei Matsumoto, que é o produtor dessa série de coletâneas, ele enfatiza muito que da escolha dos títulos até as melhorias, as implementações gráficas, né? A estruturação de como Os o jogo vai bônus estar, os também, bônus. Tudo, nossa. Eles tiveram uma preocupação enorme em relação a isso, e isso tem se revertido de uma forma positiva, porque, quer queira ou não, são jogos que marcaram uma época, e são jogos que as pessoas de hoje em dia, elas ainda não conhecem. Não mesmo. Então elas têm a oportunidade de conhecer como era como era a qualidade técnica dos jogos do passado, com uma robustez muito mais positiva com a tecnologia de hoje. Não, e eles costumam ter também um preço mais acessível, que Sim. vale a pena. Eu vou até abrir aqui, ó, para ver essas últimas coleções. Os valores aqui, ó. A Capcom Fight Collection 2 tá vendo por 191. Levando em consideração que o preço de lançamento hoje é 300, é um preço legal. Sim. A da Não, Marvel... Sem conto a menos, né? Pelo menos. Nossa, A da Marvel tá um pouco mais caro porque aquela questão de parceria envolve um gasto maior. Não, em Não, detalhe que a gente achava que a parceria entre as duas tinha acabado por conta do Infinity, né? Do Marvel vs Capcom Infinity, que realmente não foi muito bem. Uhum. Não, só teve uma única temporada e depois abandonaram. Mas também teve aquela questão de que a Disney acabou adquirindo a Marvel, e aí Sim, teve sim, toda aquela sim. questão de corporação, e alguns personagens que não eram da Marvel, enfim. Levou anos pra voltar pra... Tiveram que comprar a De Fox volta. pra conseguir ter os X-Men de volta, o Demolidor o Quarto direitinho. Cara, foi bagunçado. Mas assim, ainda são franquias, assim, ainda são empresas que trabalham com um preço mais, digamos assim, Convidativo. trabalha na realidade, né? Na realidade. Eles têm um bom trabalho de localização pessoal. Mas aproveitar que a gente Verdade citou é aqui essa. questão de Disney, de Marvel. A gente sabe que o último Marvel vs Capcom foi tenebroso, aquele Infinity, porque tiraram da brincadeira muitos personagens queridíssimos dos fãs, que eram os X-Men, que sempre tiveram atrelados à franquia Marvel vs Capcom. Desde o primeiro jogo da parceria, Desde o inclusive. primeiro, anos atrás. Tu acha que a gente pode agora, com essa unificação da Marvel de volta no cinema, nos quadrinhos, tudo direitinho, a gente pode ter esperança no Marvel vs Capcom novo, bom? Cara, eu acho que com essa coletânea que foi lançada agora,
eu acho que existe uma esperança, né? Há uma margem, né? Há uma margem de esperança, tanto é que, como eu falei, depois desse problema que tivemos com o Infinity, né? Então, muitas dúvidas surgiram na cabeça dos fãs dessa franquia, né? Se realmente a Disney iria permitir que novamente eles trabalhassem juntos. Pois é. Com essa surpresa dessa coletânea, eu acredito que é possível. E agora, com a retomada de franquias que antes não estavam sob domínio da Disney, é muito mais fácil eles conseguirem chegar a um acordo e ver quais são os personagens que, de fato, os fãs gostam e que deveriam estar nesse próximo jogo, né? Até porque é aquela coisa, porque se eles fizeram essa coletânea, é porque eles sabem que tem gente interessada em comprar. Uma publisher, uma desenvolvedora de jogos desse nível, eles não vão fazer uma coisa que eles sabem que não vão vender. Sim. Eles só fazem aquilo que eles sabem que vai vender e vender bastante. Ou que eles imaginam que vai vender. Eles dão uma ratada, né? Como Mas ele falou, né? Implementam umas coisas que os fãs não querem, mas é raro. Geralmente eles fazem já pensado, com estudo de mercado. Essas empresas, né? Elas focam no lucro. Então eu acredito que se eles pararam para fazer uma coletânea dos jogos antigos, é porque talvez, quem sabe, não se tem um jogo novo em planejamento. E a gente não ouça alguma coisa até o final do ano, meio do ano que vem. É um prazo. O que tu tá sabendo, Nevana, aí de bastidores aí, que tu acompanha bastante? Por enquanto, tá só na linha das discussões mesmo, de tipo, dos fãs especularem de fato se há essa possibilidade ou não. Vislumbrando, obviamente, os produtos que essas duas empresas têm lançado ultimamente. E acho que como eu falei, pelo fato dessa surpresa dessa coletânea, isso abre uma margem positiva para que, de fato, elas trabalhem no futuro. A gente sabe que a Disney ela tem focado muito em estruturar os seus próprios nichos, né? A gente viu ela fazer uma parceria agora. Eu não tô lembrado agora se é com a Epic, né? Sim, eles fizeram a parceria do Fortnite lá. Sim. Com a Epic. E não sei se eles vão insistir nisso ou não, mas eles estão tentando vislumbrar. Se eu não me engano, o valor investido foi na casa do 1 bilhão. Então, acho que eles vão dar uma insistidazinha assim. É um projeto ambicioso, inclusive. É questão de metaverso. Nossa, pelo que deu a entender na época do anúncio, não é uma parceria só pro Fortnite. É aproveitar a estrutura criada pela Epic em questão de metaverso através do Fortnite para promover as marcas, para fazer dinheiro mesmo. Sim. Então, vai muito além de uma skinzinha para jogar Fortnite. Não, são experiências dentro da plataforma. Porque a gente tem que entender uma coisa, Fortnite não é mais um jogo Battle Royale, não é mais um jogo de tiro. É uma plataforma por si só. Qualquer pessoa com computador minimamente decente que baixar as ferramentas pode criar um jogo completamente diferente dentro do Fortnite. Não precisa se prender a um jogo de tiro. Às vezes eu tô ali à toa, eu abro o Fortnite, dá pra jogar jogo de terror, jogo de corrida, jogar Guitar Hero, oficialmente e extraoficialmente. Dá pra jogar muita coisa legal. Então, a intenção da Disney é focar nessa questão, metaverso e possibilidades. Porque aí, meu amigo, vai correr muita coisa. Sim, eles estão aproveitando aí uma tendência, né? Que é o quê? Eles sabem que o gamer, ele passa muito tempo na frente da tela. Então, assim, os caras querem aproveitar tudo para difundir as franquias, difundir publicidade, né? De fato, né? Isso aí já é o primeiro passo para a história do jogador número 1, lembra? Aquela história que o cara queria botar... E o livro é melhor ainda. Melhor ainda, né? Que o cara queria botar tanto anúncio na tela que aí tinha um limite na tela pro jogador não surtar. Né? Isso aí já é um primeiro passo para isso, porque realmente a tendência é essa, né? Você não vai ter como for só o jogo, né? Vai ter uma plataforma de entretenimento. Não só. E que eu acredito que daqui a um tempo vai plataforma de publicidade, né? Eu acredito que daqui a um tempo vai até passar de entretenimento, porque já existem estudos e pesquisas querendo utilizar esse tipo de coisa para trabalho, para pesquisa em si. Em relação ao cenário competitivo aqui do estado, né? Tu tá por dentro,
Assim, como tu é um entusiasta. Cenário Como tu é um competitivo entusiasta. aqui. Teve 2 eventos agora recentes. Teve o Game Retro. Que apostou teve num torneio de Mortal Kombat, inclusive o Game X, o Geek X, o Geek perdão. X, né? Teve também. Teve o Geek.com, né? O Geek Retro, que foi mais focado no Retro Geek, o Retro Geek. que era focado mais em exibição mesmo, colecionismo. Não teve E torneio. teve o lá do C7 lá do No CCTI? CCTI. Mas é o Geek X, menino. Geek.s, pois é. Esse também teve lá a exposição de jogo e teve o concurso de Mortal Kombat. O campeonato. O Mortal Kombat. A gente sente falta disso, na verdade, né, aqui. Sente. Eu lembro que quando eu tava na vibe dos eventos, organizando os torneios de jogos de luta, por exemplo, o que era muito pedido, Mortal Kombat quando era o 11, ele era muito requisitado, muito querido. Eu lembro. Apesar de não ter lançamento que preste há um bom tempo, Naruto sempre foi muito solicitado também. KOF, quando pediam as versões mais antigas, do 13 pra trás. Não pediam 14, 98, 2002. Exatamente, pediam isso. Assim, então, aqui, geralmente, o que a galera gosta de jogar que eu percebo? Mortal Kombat, Injustice também, existe um público pela ligação com Mortal Kombat, mecânicas muito semelhantes, tudo o 2, mais. no caso. Isso, o 2. Mortal Kombat, Injustice, Naruto... Deixa eu ver o que mais, se tem algum aqui que eu tô me esquecendo. Street Fighter? Tem uma galera forte do Street Fighter aqui também que fazia focado no Street Fighter. A gente já fez parceria com eles em alguns eventos, em alguma Game Weekend do Marcelo. A gente chegou a fazer parceria com eles, dividindo espaço. Mas é basicamente isso. Mortal Kombat, KOF, Street Fighter e Injustice. O que a galera curte aqui. Nem Guilty Gear. Cara, eu tentei trazer. Eu juro. Eu fazia os torneios de Guilty Gear, ficava lá. Pô, aparecia um público, mas... bacana, mas nunca se comparou ao Mortal Kombat da vida. Mortal Kombat eu vejo também que... Eu não sou tão entendedor aqui do cenário local. De fato, a gente tem essa carência. O Yuri sabe disso, né? Que ele tá presente bastante. Eu vejo poucos campeonatos. Eles aproveitam muito essa questão dos eventos geeks para inserir isso dentro, que é muito positivo. Mas uma coisa que eu sempre debati muito aqui para campeonato, um cenário de esportes, de jogos de luta, existir de verdade aqui em Roraima, ele não pode ser dependente de evento. Sim. Ele tem que fazer... Tem que ter uma identidade própria, né? Ele tem que ser independente de alguma forma. Sim. Se a gente tem, por exemplo, o Battle Coliseu, que é muito tradicional em São Paulo. A gente tem outros eventos também fora. E aqui, a gente tem até condições, né? De fato, mas a gente precisa ter algum evento em específico somente somente para isso. Inclusive, vamos conversar um pouquinho depois sobre isso. A gente falando, eu acabei de ter uma ideia mirabolante aqui, plano de louco. Talvez eu acho que a gente consiga fazer alguma coisa acontecer. Que bom. Eu acho que assim, eu fomentei essa pergunta porque é uma coisa que realmente a gente entrevistou várias pessoas aqui já, e é uma coisa que as pessoas sempre falam isso. Não, tá esperando o evento do fulano de tal para poder ter. Mas quando assim, a gente tá vendo isso acontecer agora, a galera, por exemplo, dos jogos de tabuleiro, os caras estão dando jeito deles, estão jogando lá todo final de semana. Vai ter mês que vem. Estão jogando todo final de semana lá no pátio, se reúnem em casa dos outros. Então, assim, eu não vejo isso no cenário de jogos de luta. A gente vê que outras modalidades, elas se destacam porque tem sempre uma galera empenhada em estar fazendo a roda girar, né? E não tem, né? Aqui não temos assim. Os jogos de luta. Eu tô falando assim porque eu tenho um filho que joga. Apelão do caralho. Joga Mortal Kombat e ele joga. Eu falo gosta isso. De jogar torneio e tudo, mas. Guilherme vai estar vendo esse programa, você vai fazer seu filho assistir. Não, ele sempre assiste. Guilherme, apelão, todo o campeonato de MK. Se ele não for o vencedor, ele tá pelo menos ali na galera da semi, das quartas de final, né, seu Guilherme? Então, assim, eu vejo isso que tem essa carência, né? E eu acho que tá na hora da galera aqui se unir mais. Se unir mais e pô, fazer acontecer os campeonatos. Joga online, faz seletivo online. Depois joga presencial, vai fazer. Não sei se seletivo online dá certo aqui por conta da nossa internet, né? Não, mas eu lembro que eu tenho contato com o pessoal dos shoppings daqui e se for uma coisa que vai gerar movimento no shopping, eles são super dispostos, super abertos. Eu vou conversar com eles depois, Minervaldo, para ver se a gente não pode fazer, sei lá, um open, uma exibição, sabe? Um torneio de exibição apenas.
Mas acho que dá pra fazer alguma coisa assim, tranquilamente. Dá pra fazer. É, decente. Bom, tô vendo aqui o nosso relógio. Estamos chegando já na nossa reta final. É que a gente fala pra caramba e Fala vai demais. presta atenção. Meu Deus. Hoje você, inclusive, tá muito comunicativo, né, meu amigo? Acordei com vontade de falar. Tá certo. Cadê? Bom, Minerval, então, pra gente ir encerrando aqui, reforça pro pessoal que tá assistindo ou ouvindo a gente sobre o teu trabalho na área de jogos de luta, né? O teu blog, o blog do Real Miner. O que vem por Como é que a aí? galera pode acompanhar, pode acessar isso? Bom, continuo pesquisando, continuo acompanhando a cena em relação aos jogos de luta. É um gênero que eu gosto muito, praticamente é o gênero que eu mais amo. E para quem estiver interessado em saber mais, é só acessar o blog do Real Miner, que é na plataforma Blogspot, que aí vai ter todo um acompanhamento em relação a todas as informações sobre jogos de luta. Ó, eu posso falar isso porque eu acompanho o blog dele e, cara, é uma cobertura mais completa que de muito canal de jogo de luta profissional e portal de jornalismo gamer profissional desse país. Cara, você tá de parabéns, de verdade. Obrigado. A gente tenta o máximo possível, né? A gente sabe que o nosso trabalho é muito corrido, a gente tem que se dividir em 2, 3, 4, 5. Então, eu faço o trabalho de assessoria de comunicação assim como você faz, mas ao mesmo tempo sempre tirando um pouco do intervalo pra estar se informando do que tá acontecendo. Fazer um textinho Não, aqui é bom, rápido. e é bom também porque isso me deixa com uma mente muito mais ligada. Questão de escrita também, então passa um relaxamento pra mim. Sim. É um relaxamento também, né? Inclusive, antes do programa começar, eu tava conversando com o Minervaldo, porque tem uma coisa que a gente adora acompanhar todo ano, que é a EVO. A EVO. Que é o principal campeonato de jogos de luta comprado pela PlayStation. Os caras só usam a PlayStation mesmo. Daí ele falou, eles só usam o nosso console? Vamos comprar esse campeonato aí. E compraram. Meu Deus. Os caras são espertos, né? São. Eu tenho aqui uma proposta pra fazer pra nós três. A EVO vai ser em agosto, né? Desse ano. Aquela EVO geral, grandona, principal. 1º a 3 de agosto. 1º a 3 de agosto. Vamos fazer um programa pré-EVO? Falando dos... Eu acho que vale a pena. Vamos, então? Pode ser. Beleza, então no finalzinho do mês antecedente a EVO, a gente senta aqui de novo, conversa sobre os principais jogos que vão estar lá. Se bobear, eu trago um console, a gente joga conversando. A gente bota aqui ao vivo aqui. A gente bota aqui mesmo e vai jogando e conversando, sem problema nenhum. Não, assim, e eu quero ver o Minervaldo enfrentar meu Soul Bad Guy do Guilty. Ai, meu Deus. E daqui pra lá eu já vai ter lançado o Switch 2, né? A gente vai saber o que bicho é esse, né? Se ele vai vir realmente tão forte ou não. Como tá sendo prometido, né? E espero que venha, gente, porque assim, tem uma legião de fãs aí. Meu filho é um, que é o Guilherme. Já tá querendo, né? Que é sofredor da Nintendo ali e tudo, ele ainda é fiel a. Castigo de pai às vezes é difícil, né? É verdade. Não, é porque assim, cara, assim, eu não comecei com Nintendo, eu comecei com Atari, né? Então, assim. Mas eu passei muito tempo. Getúlio, eu já falei. Pega um pouco mais leve na hora de revelar a idade, irmão. Às vezes, assim, você perde a esteira. Assim, a gente fala, não, pô, é que eu comecei no Nintendinho, eu comecei no PS2, o Getúlio. Eu comecei no Atari. Nossa. Atari 2600. Eu acho que tá certo. O importante é começar de algum lugar, não é verdade? Verdade. Bom, Minervaldo, muito obrigado por ter vindo aqui. Getúlio, como sempre, cara, é um prazer contar contigo aqui no programa. E claro, que não menos importante, a sua presença, seja como nosso telespectador, nosso ouvinte, é sempre muito bom contar com a sua paciência. No meio da discussão, então, assim, os nossos telespectadores, nossos ouvintes, estão sempre dando pitaco aí também. Exatamente. Pode continuar comentando, mandando muito direct pela sua atenção. pro Yuri aí. Até porque eu achei a senha do Instagram do podcast, então podem voltar a perturbar lá, vou responder e vai ter assunto aqui pra nós, tá? Eu achei a senha do Instagram. O importante é isso. Então, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Esperamos você no próximo episódio, na sexta-feira, na quinta-feira que vem, que vai ser o último dessa temporada. Depois eu vou tirar um mesinho aí de férias, de descanso, para preparar coisas novas, tanto pro podcast, como pra coluna, e para as nossas redes sociais. Tá certo? Mas, por mais que o podcast vá parar depois da semana que vem, a coluna vai estar ativa, então continuem acompanhando a gente. Então, até uma próxima vez. Tchau! Junto.